Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Hoje temos um episódio duplo que mais uma vez é cheio de porrada com a marca da Namco estampada. Está no ar mais um episódio de História Revista. Vamos começar hoje com a Ação Games 83, maio de 1995, bem no seu aniversário de 4 anos, e exatamente 5 anos antes do episódio anterior, que foi em maio de 2000. Aqui nessa vamos encontrar primeiro o Tekken do PlayStation 1, luta de tirar o fôlego, Superstar Soccer e o Justiceiro do Mega Drive. E logo de cara vamos com as notícias do dia, onde ficamos sabendo que ainda nesse ano vai chegar Mortal Kombat 3.5. É na mesma época que vai chegar a versão caseira do 3 normal. O Flip vai receber a atualização que viria a se chamar Ultimate. Para equilibrar a boa notícia, tem uma que é ruim. A Midway assistiu ao primeiro corte do filme e não gostou do que viu. Aí eles foram lá e colocaram mais 10 milhões de dólares no orçamento para ver se melhora alguma coisa, mas isso eu acho que é invenção deles. Para começo de conversa, o orçamento total do filme foi de 18 milhões. Mesmo sendo um número baixo para o que se usa para fazer um filme por lá, isso já seria mais do que dobrar o custo da produção. Aí o lançamento mudou para o fim de agosto, curiosamente na época que vai chegar o Mortal Ultimate. É muita esperteza mesmo. A SEGA, enquanto isso, prepara o terreno para a chegada do Saturn em território americano. E do outro lado do mundo entrou no ar a TV por satélite da Nintendo, o Satellaview. A primeira semana não foi muito boa pelo que eles falaram aqui. Foram muitas entrevistas com criadores, programadores e o caramba, e só tiveram 3 demos de jogos que são esses que estão aqui. Puzzle Party, o Wario Blast, que depois foi lançado em cartucho, e o Mario Picross, que é também de puzzle, que eu pelo menos me viciei nisso numa época, tinha a versão do Super Nintendo e do Game Boy. Mas quando o Satellaview começou a funcionar de verdade, aí eles lançaram novas versões do Zelda e de outros jogos que por muito tempo só dava para jogar mesmo quando ele era transmitido por lá. Alguns desses ainda dá para encontrar a ROM por aí. E tem mais na parte dos previews. Vem aí no Mega Drive The Wolves, um jogo que promete ser original porque o jogador vai controlar um cientista que virou Gosma. Como isso vai funcionar só saberemos em agosto. O 3DO terá um jogo de pistola, The Last Bounty Hunter. É a mesma linha da série Mad Dog McCree, Velho Oeste, índios, explosões e acima de tudo um elenco que faz o pessoal da Malhação sentir pena. No Sega CD, lá na outra página, tem mais uma versão de Syndicate, um jogo que parece um RTS mas é de ação, veio lá dos PCs. E no Mega Drive, Fórmula 1 WCE, também vem dos PCs com certo atraso, já mostrou um avanço nos gráficos, tem algumas coisas em 3D. Veio também com 2 modos de pilotagem diferentes que variava bem o jogo. Foi muito bem falado quando chegou. So, where is the game? What good is the Ultimate Gaming System without the Ultimate Fighting Game, Tekken, for the Sony PlayStation, powered by Namco? Pick up a six-pack, you idiot! Lançamentos do mês. O primeiro é no PlayStation 1, o começo da série Tekken, o Punho de Ferro. Esse jogo foi lançado mesmo no final de 94 no Flip. A sua placa era um hardware do PlayStation, que podemos falar então que foi um jogo por encomenda. A mesma coisa foi o Ridge Racer, o Ace Combat e o Soul Edge. O único rival que existia era o Virtua Fighter, que era soberano. O jogo que inventou a luta 3D. E o Tekken já chegou com várias coisas que o Virtua Fighter não tinham, ou entendam isso como vejam o que o PlayStation faz que o Saturn não faz. Primeiro que os gráficos são mais refinados em relação ao Virtua Fighter, que todo mundo era quadradão. Depois eles fizeram o Virtua Fighter Remix, que os gráficos foram melhorados, só que isso já foi depois. Segundo que para parecer que o ambiente era maior, os cenários estão lá, mas a área de luta é infinita, sem quedas para fora do ringue. E o terceiro são os gráficos poligonais que são liberdade para a câmera.
E aqui nesse primeiro Tekken dá para escolher entre 3 ângulos de câmera. Por algum motivo, isso funcionava só no modo de um jogador e também, sabe Deus por quê, só durante os primeiros 10 segundos de luta. Passou disso e a câmera fica travada no ponto que parou, onde quer que esteja. A jogabilidade também é diferente e tirou o botão de defesa. Isso é feito com a seta para trás tradicionalmente e os golpes são soco esquerdo e direito e chute esquerdo e direito. No geral, bem simples. O Virtua Fighter era bem complexo e o Tekken começou cortando um pouco disso. Como por exemplo, se o inimigo está jogado no chão e tu quer bater nele, basta ir lá e dar uma rasteira em vez de fazer um comando todo errado para isso. Uma coisa que no Flip é igual ao Virtua Fighter, só que eles mudaram no PlayStation, foram que os finais também eram só um replay do fim de cada luta. Enquanto eles mostram isso, ficam passando os créditos. Aqui nessa versão caseira, eles fizeram aqueles filmes em CG que todo mundo conhece e virou marca registrada da série. A grande onda do Tekken também era o desbloqueio de subchefes, que virou tradição. Cada personagem escolhido tem o seu subchefe, que é a luta que vem antes da última fase. Depois que zera, aí ele fica habilitado para jogar em qualquer modo, sendo que nesse primeiro jogo, os subchefes não têm finais, nem a parte do replay com créditos. Tekken se firmou na hora que o jogador procurava ir mais a fundo na jogabilidade e entender como era o sistema de combos. Em relação a jogos mais atuais, ou até mesmo o Tekken 2 que saiu nesse mesmo ano, o primeiro tinha pouca coisa para ser compreendida. Até mesmo um clássico que são as sequências de arremesso, só a Nina e a Ana que faziam nesse primeiro jogo. E as sequências de golpe mesmo eram poucas. Os jogadores que se metiam a aprender a fazer tudo isso era mesmo um ou dois, porque a maioria logo percebia que dava para ganhar as lutas procurando um espaço e agarrando o inimigo, que não tem como se livrar. A defesa de arremesso só apareceu no segundo. E foi uma diferença na jogabilidade que começou a arriscar a linha que divide o jogador comum de um especialista. E falo daquele nível que o cara conhece os movimentos e sabe contar até os quadros de animação de cada movimento. Foi um bom começo para a série pro PlayStation, mas que pode não agradar o pessoal mais novo que conheceu o Tekken quando já era consagrado. Se tu for atrás desse primeiro, fica o aviso de que tem os 3 primeiros como brinde no Tekken 5, no PlayStation 2. Só que não são a versão caseira, é um emulador do Flipper que não tem parte dessas coisas que mostramos aqui. Vamos ver 32 bits pela metade, 16 com Mega Drive. E essa é a adaptação do Flipper do Justiceiro. Aquele cara que teve a família assassinada pelo rei do crime e que vai atrás de vingança, ou punição para os criminosos. Estejam eles relacionados ao crime ou não. Ele foi nessa jornada onde aconteceu muita confusão com a ajuda do seu amigo Nick Fury. Todos lembramos de como era nesse tempo quando o jogo vinha no Flipper, mas esse daqui foi uma tremenda de uma exceção. A conversão do jogo foi feita pela Scopely Software, aqueles que fizeram o Mortal Kombat do Super Nintendo. Eles também produziram a trilogia Star Wars do Super Nintendo também, então sabíamos que eles tinham competência e acabaram mostrando o serviço. Foi bem pouca coisa que se perdeu. Teve o esperado, que são gráficos piorados e menos coisas e inimigos na tela de uma vez, só que de um jeito que não fez diferença. Até os cortes por conta de censura não fazem falta. Se for para fazer uma comparação, foi uma adaptação bem melhor do que o Capitão Comando e outros do tipo. Na falta da versão do Flip, essa daqui fez muito bem o seu papel. E no Super Nintendo aconteceu também o nascimento de um clássico, International Superstar Soccer, a versão americana que sofreu muitos cortes, mas continuou um jogo muito bom. Lá no especial de futebol, foi comentado tudo que o jogo mudou e é bom dar uma olhada lá depois. Aqui nós vamos ver a versão americana no geral, lá tem todo o resto. Nessa daqui temos o jogo que mudou a história. Bonecos grandes, jogabilidade nova bem difícil no começo, que rendia jogos emocionantes. Foi uma questão de tempo para descobrirem que se chutar de certos pontos do campo, o goleiro não tem nenhuma chance de defesa. Se for para escanteio, é gol marcado, não tem jeito. E pouco a pouco a dificuldade da jogabilidade foi embora e as partidas já iam para mais de 10 gols se for para falar um número baixo. E deu que essa facilidade foi o que tirou a graça do jogo depois de um tempo. Todo mundo já sabe como o jogo funciona e aí vai ficar nessa punheta de chutar de longe e pronto. Repetitivo demais e quem ia pra locadora nessa época ouvia grito de gol até se cansar. Apesar disso, nós não vamos questionar, é um clássico mesmo.
Entre os modos de jogo que usavam password, tinha a Copa do Mundo e a Série Mundial. Esse era o campeonato com pontos corridos. Tinha os pênaltis e o modo de cenário, em que tinham jogos em andamento que o jogador tinha que reverter a situação. E quase sempre era uma desvantagem extrema. Acabou virando um dos marcos da série. Para o jogo mesmo, tinha a opção de editar as cores do uniforme, escolher o esquema tático e a jogada que o time vai aplicar. A formação mesmo, cada time tinha o seu e não tinha como mudar. Ou melhor, na tela de organizar as linhas de ataque e defesa dava para adiantar e atrasar cada parte, e a formação mudava um pouco, mas efetivamente ainda era a mesma coisa. Até se pegarmos a coisa de que tinha que dar select, esperar a bola sair de campo para poder mexer em qualquer coisa, parece que é um jogo difícil de fazer qualquer coisa, e é mesmo. Em parte é por conta dos cortes que sofreu quando ele saiu da versão japonesa e foi para a americana. Mas também porque essas coisas foram inventadas e implantadas sem que testassem antes, e elas só foram mesmo refinadas na sua continuação, no Deluxe, o que é assunto para um outro episódio. E vamos acabar a primeira parte do episódio de hoje com essa propaganda do cara que quer renascer como uma centopeia. Ele não imaginava que um dia a centopeia humana ia virar filme mesmo. Coisa que não tem nada a ver com o assunto. Vamos lá com um intervalo comercial e na volta a outra revista. Have you experienced the awesome power of the Panasonic Real 3DO system? Obviously. The intense realism of Panasonic Real 3DO. Apparently. Or the mind-blowing graphics of Panasonic Real 3DO. Definitely. Cool. The Real 3DO system from Panasonic. Ação Games 95, novembro de 1995. Pancadaria de montão com Weapon Lord, Mega Drive e Super Nintendo. Mortal Kombat 3, Primal Rage no PC, King of Fighters 95 no Neo Geo, Virtua Fighter no 32X, Bowser no 3DO. É uma edição muito violenta, parece que voltamos para o tempo do Coliseu Romano, para tanta barbaridade. Ah, é de mentira, todo jogo que não machuca ninguém. Nem os jogos, nem as notícias do dia. Já vamos começar com a revelação do controle do Ultra 64. Ele ainda vai passar mesmo por mais alterações até o lançamento. Dá pra ver como essa parte de trás é bem maior e os botões têm formatos diferentes. E talvez tenha uma entrada para botar o memory card e os botões podem ser analógicos. Na verdade só o do meio, que também ficou diferente quando foi lançado. E o Saturn tem esse cartucho para expandir memória. Alguns jogos até já pedem que use um desses para que tenha mais espaço para salvar os jogos. Só que essa entrada foi usada também para colocar o cartucho que fazia o destravamento e também mais memória RAM. E o acessório Netlink para jogo online, não vamos esquecer dele. Da parte da Sega também teve finalmente a aparição do Sega VR, os óculos de realidade virtual que há tanto tempo foi prometido, e isso ainda no Mega Drive. Ele foi adiado. Um dia chegou ao Flipper com o jogo Network, não encontrei nenhum registro por aí. E se ele era mesmo isso que está aqui na foto, dá para entender porque foi que ninguém comprou esse negócio. Mas nem tudo é notícia ruim. Vamos encontrar aqui a solução para jogar CD japoneses no PlayStation americano. Um método perigoso e arriscado enquanto não aparecia o destravamento oficial. Esse não demorou muito e ele garantiu sucesso por aqui. E vai começar a briga. O primeiro do dia é o King of Fighters 95. Já chegou cheio dos avanços depois de um ano só. O principal, que poderia ter sido o único que faria o jogo ter o mesmo sucesso, foi a possibilidade de poder montar o seu time livremente. Não era mais preciso escolher um time pré-determinado como foi no primeiro. A única coisa que muda mesmo é que um time comum tem final e o time personalizado não tem, passa uma coisa genérica. Tem lá mais de 2.000 combinações de jogadores, que é a parte do marketing. O que importa mesmo é poder jogar com quem quiser. No resto o jogo mudou bem pouca coisa. O time americano, que eram os atletas, saiu e entrou dos rivais, que eram o Billy Kane do Fatal Fury, o Eiji Kisaragi do Art of Fighting e o personagem original Yori Yagami, o rival do Kyo e que pegou metade dos fãs do jogo só pra ele. Volta também o Rugal, que foi o chefe do primeiro jogo, e apareceu o pai do Kyo como subchefe. Os gráficos ainda eram a mesma coisa, com os poucos movimentos novos para quem era personagem que voltou. E os cenários eram todos novos.
na jogabilidade geral, também teve pouca coisa nova. O mais conhecido foi o movimento de ataque durante o desvio, que fazia para o fundo da tela. E colocaram também tipos variados de salto. Mas uma coisa que considero um defeito é que as lutas eram muito rápidas por conta da quantidade de dano que eles colocaram nos golpes. Era mesmo uma questão de segundos para que uma luta acabasse, e a recarga de energia para o vencedor era quase zero, não fazia diferença nenhuma. Essa série, que era o novo xodó da SNK, ainda não tinha mostrado a que realmente veio. Na parte dos gráficos, por mais que os cenários estivessem bonitos e a movimentação seguisse aquele padrão de excelência do Neo Geo, ainda eram gráficos reciclados de outros jogos, e até os comandos dos golpes ainda eram a mesma coisa. Se por um lado tinha a vantagem de que o jogador não precisava aprender nada, ele já vinha com a experiência de ter jogado a mesma coisa no passado. Era difícil ele começar a jogar com algum personagem que não conhecesse só porque os comandos eram muito diferentes. Os golpes especiais, esses sim, tinham comandos bizarros. E aquela reformulação que aconteceu em 96 acabou sendo mal necessário para que o King of Fighters realmente ganhasse uma cara, para que não parecesse mais um jogo velho requintado. E ele conseguiu fazer isso, mas ao custo de termos que ficar um ano com aquele jogo de merda que foi o 96. Ele ganhou uma cara nova, só que também não precisava jogar no lixo tudo que a série tinha feito até então. Vamos sair do rei dos lutadores para um completo desclassificado dos lutadores, Bowser. Isso foi classificado como jogo de luta, mas eu coloco que foi uma grande piada sem graça da produtora BF Magic. Esses caras que fizeram esse negócio aí só tem mais 4 jogos no currículo, e todos eles usaram essa tecnologia de bolas que ficam em posições e tamanhos diferentes para criar um falso 3D, e que só com muita boa vontade dá para falar que conseguiram alguma coisa. Aí foram lá com um trocadilho de bolas, pegar o inimigo pelas bolas, arrotos, palavrões, deu nisso. Todo mundo falou bem de todas as versões e nem foi uma época que existiu uma seca de jogos de luta que prestasse. Nesse mesmo ano eles tinham lançado o Tekken e o Mortal 3 que falamos ainda agora, e o King of Fighters 95 estava aqui na outra página. E olha que tem os outros que ainda vão aparecer só hoje. Como esse negócio aqui chegou lá e foi elogiado é um mistério. Depois de dar uma olhada mais a fundo nisso, ainda dá pra dizer que a versão do 3DO era a mais bem feitinha, que prestava pra alguma coisa, que dava pra pelo menos entender o que acontecia no jogo. Só que nem assim ainda dava pra dizer que é um jogo bom. Vamos logo pro próximo que é. O Saturn recebeu o SimCity 2000 que veio direto dos PCs. Fez um sucesso sem igual por lá e continua o meu favorito até hoje. Aqui no Saturn ele parece que ficou bom. O 2D era o seu forte e acho difícil que tenha ficado ruim e lento que nem o do PlayStation 1, que era injogável. Tu apertava um botão e levava 3 segundos pra ver o que acontecia. Aí já era brincadeira com a nossa cara. Mas um que com certeza ficou melhor do que esse foi o do Super Nintendo, por incrível que pareça. Ele foi simplificado nos lugares certos e sem nenhuma lentidão, ficou muito legal mesmo. Ainda em 32 bits, na teoria pelo menos, tem aqui o Virtua Fighter do 32X. Uma verdadeira surpresa que se mostrou melhor do que a encomenda quando a gente via o jogo rodando. Ou pelo menos não ficou tão ruim quanto se pensava. Temos que começar vendo que o 32X teve no seu lançamento uma versão melhorada do Virtua Racing. Os gráficos ainda eram piores que o do arcade, mas o jogo tinha várias coisas novas. E se ele conseguiu rodar um jogo da placa Model 1, então dava para pegar aquele outro de luta também, e a conversão ficou um bom trabalho. Os gráficos ficaram ainda mais quadradões do que já eram, e como já era bem econômico em termos de visual, a única outra coisa que deu para notar que se perdeu também foi que o chão de todos os cenários agora ficou quadriculado, tipo tabuleiro mesmo. Ele perdeu as figuras diferentes que tinham no chão, que eram quase uma textura. Só que nós temos que dar o crédito para quem conseguiu fazer o cenário que tinha a luz vindo de baixo funcionar do mesmo jeito que antes. Entre as coisas novas tinham várias cores de roupa que não apareceram em outras versões e ângulos diferentes de câmera, que também eram novidade. Percebi também uma certa lentidão na resposta dos comandos. E isso fica bem aparente quando o jogo é mais lento, como é o caso do Virtua Fighter. Mas pro hardware do 32X, era bom demais. Prosseguindo aqui, vamos tirar o adaptador de cima do Mega Drive e ver o que ele tem só com 16 bits. Aqui está o lançamento de Vector Man.
jogo de ação e tiro futurista que foi a tentativa da SEGA de responder ao que a Nintendo fez com Donkey Kong e seus gráficos 3D. Nos gráficos, ele teve um ponto alto. O jogo também não ficou nada mal. Ele era bom, só que não o bastante para bater o Donkey Kong. O Vectorman não era uma aventura do mesmo tipo. Eram 16 fases que passou de uma vai para outra e outra até chegar no final. Isso aí já é aquele esquema de passar de fase clássico. Teve pouco tempo depois uma sequência que continuou de onde parou o primeiro jogo e trouxe novidade, mas quando ele foi lançado já era o final da era do Mega Drive e só foi lançado oficialmente em território americano. Quase teve uma sequência que foi cancelada durante a produção. Seria para o PlayStation 2 a ser lançado em 2001, só que não foram adiante. E agora 16 bits no geral, quando o Mega Drive e Super Nintendo receberam Weapon Lord, feito pela Visual Concept e distribuído pela Namco, e que na minha cabeça esse jogo tinha saído primeiro que o Tekken. A história aqui foi ambiciosa, eles tentaram fazer um desses jogos que vem para marcar a época e fazer a diferença. O enredo conta de uma profecia de que na noite de lua, ou alguma coisa do tipo, nasceria aquele ou aquela que destruiria o cara do mal e aí tem os 7 personagens que nasceram nessa noite. E provavelmente alguém vai fazer tal coisa na luta medieval com armas e podreira e é o que temos aqui. Soco e chute, fraco, médio e forte. Os golpes eram ativados num estilo parecido com Primal Rage. Tinha que pressionar o botão e fazer o movimento na seta. Mas a diferença que foi crucial é que aqui nesse jogo esse esquema funcionava. Essa aparente lentidão foi de propósito porque a ideia era lançar um jogo de luta completo e que funcionasse online. Ele ia usar aquele negócio que se chamava X-Band. Aqui no Brasil eles lançaram do Mega, foi o MegaNet 2. Contamos como ele funciona lá no episódio 16, primeira temporada. A grande onda mesmo foi que eles inventaram um sistema todo complexo de defesa que apostaram que essa estratégia pegaria os jogadores. Ele é usado ao pressionar o botão de soco fraco e apertar para cima, para frente ou para baixo, de acordo com a direção que vem o ataque. Aí o cara faz um movimento que é a mesma coisa que aquele parry do Street Fighter 3. A defesa no último momento, que quando tu faz do jeito certo, o cara defende e já está pronto para o contra-ataque. Para quem ainda não ligou o nome à pessoa, tô falando disso aqui. Aí aqui é a mesma coisa. Uma defesa que deixa o oponente vulnerável e aí vem a hora de entrar com as sequências que também são ou deviam ser o ponto principal do jogo. Só que aí ele já ficava complexo além da conta e as lutas ficavam mesmo em espadada e voadora. E por que ele ficou complexo? Ainda por cima, o jogador tinha que saber também como e quando usar o golpe que quebrava a defesa para surpreender e conseguir fazer alguma coisa. Quando a luta chegava ao fim, dava para aplicar um Fatality, também que essa parte já era mais fácil, pelo menos. Não tinha exatamente um comando para dar um Fatality. O que tinha que ser feito era que o oponente era nocauteado, e enquanto o jogo está em câmera lenta e ele está rebatendo no chão, ele ainda pode tomar mais alguns golpes antes de cair de vez. E é nessa hora que o jogador tinha que usar um dos seus golpes especiais normais, que a pegadinha era que ele tinha que acertar o oponente no lugar certo. No caso, o golpe tinha que acertar o pescoço ou a cabeça caindo. O que é outro detalhe, dá para continuar com o mesmo golpe várias vezes e depois de cortar fora uma cabeça, por exemplo, dava para ir lá e cortar de novo e ver o cérebro dele cair no chão. Uma coisa digna de pessoas refinadas atrás de destruir o grande cara do mal. Esse projeto ambicioso, que se chamou Weapon Lord, se mostrou um belo trabalho na sua produção e na sua arte. Os gráficos eram bem feitos e detalhados e dava para ver as faíscas das armas quando se batiam. E tinham uns caras de cabelo longo que também perdiam um pouco do telhado quando acertavam com o golpe bem no lugar certo. Não fez o sucesso que queriam, mas o que teve de bom foi anotado e mais tarde a Namco tentou de novo com o Soul Edge. E esse sim deu muito mais certo do que o esperado. Aí depois tem o Super Nintendo finalmente com o Máscara. Jogo de ação na cola do filme que pegou todos os seus elementos e praticamente nada dos quadrinhos. Não é segredo para ninguém que originalmente o Máscara é extremamente violento. Lá ele é o brincalhão e tudo isso, mas o cara também é um sádico, humor negro de primeira. Aqui nesse jogo tudo corre mesmo como filme. Embora seja bem legal, é também muito repetitivo. Aqui nesse jogo tudo corre mesmo...
Aqui nesse jogo tudo corre mesmo como um filme, e embora ele seja bem legal, é também muito repetitivo. O Máscara tem vários movimentos que dá pra fazer, e depois que a gente aprende a usar, nós temos que saber qual é o golpe certo pro inimigo certo. E a única coisa que muda é que a cada fase eles ficam mais fortes e tem que apanhar mais para serem derrotados. Não fosse por esse detalhe, seria um jogo muito melhor. Quase que teve uma versão para o Mega Drive e Game Boy, só que eles foram cancelados. E a Nintendo Power chegou a fazer uma promoção de que no meio dos seus prêmios tinha a garantia de que eles iam levar o vencedor para participar das gravações do segundo filme, que eles diziam que ia acontecer logo depois, mas que foi cancelado também. Depois disso tem os PCs com 2 jogos. Primal Rage é o primeiro, veio direto do Flipper com a sua luta de dinossauros. Na época participei de uma promoção da Ação Games aqui e ganhei o Primal Rage como prêmio. Deve ter sido a única vez que o primeiro computador que tivemos conseguiu ser mais poderoso do que o jogo da época. Deu até para rodar o Primal Rage na qualidade máxima. Esse foi o poder do Pentium 166 com 16 MB de RAM e 1 GB de HD. Isso não dá para salvar nem o arquivo dessa locução que eu estou gravando. Mas quanto ao jogo aqui, essa versão realmente ficou perto de reproduzir o Flipper em 100%. Os gráficos ficaram bonitões, os movimentos estavam todos lá, mas o seu maior problema ainda era ser Primal Rage. Aquela jogabilidade horrenda que os golpes eram pressionar 2 botões e apertar a seta para cima. Se isso já era ruim de fazer no Flipper, imagine como era no teclado do computador, que a gente aperta 3 botões ao mesmo tempo e ele apita e não registrava comando nenhum. No começo eu ainda tentei fazer os golpes como eles diziam na lista, mas nunca acertei nada, foi preciso testar tudo que é combinação e com muito esforço consegui um golpe com cada monstro. Teve um dia muito bom que eu consegui fazer até 2 fatalities, vejam só. Não me perguntem como. Diferente desse tem a outra página com o Mortal 3 do PC, que esse sim foi um jogo que prestou. Sem problema na jogabilidade, gráficos bonitos, jogo pela internet. O serviço completo feito do jeito certo. E isso porque nesse tempo só o PlayStation e o Saturn tinham poder para fazer uma conversão tão boa quanto essa. Mas a coisa é que Mortal Kombat no PC nessa época não tinha erro também. E aqui é o final do episódio de hoje. Ação Games 83 e 95 com aquele estilo de porradaria que só os anos 90 conseguiram fazer. E agora é com você aí do outro lado. Uma curtida no vídeo, assinada no canal, mandar o link do vídeo para todo mundo e as nossas redes e contatos aí embaixo. Muito obrigado por nos sintonizar novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima.